Bom dia a todos, buenos dias, bem-vindos a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar da Subrede de Áreas Protegidas Locais, promovido no âmbito do projeto Áreas Protegidas Locais e outras medidas de conservação baseadas em área a nível de governos locais, implementado pela GIZ, em parceria com o ICLEI e o ICN. Este é o primeiro webinar da Subrede temática, que tem como público-alvo os governos subnacionais da região engajados e interessados na conservação da biodiversidade em áreas protegidas locais e outras medidas de conservação baseadas em área. A Subrede é regional e contará com municípios da América do Sul. Então, considerando os diferentes idiomas, as comunicações, sempre que possíveis, serão em português e espanhol, e nesse primeiro webinar conduzimos principalmente em português. Então, peço compreensão de todas e todas, aos palestrantes para que falem mais devagar, e se houver dúvidas, podem usar o chat, que tentaremos respondê-los assim. Nessa ocasião, especificamente, iremos tratar da cooperação entre os governos locais, trazendo a experiência e aprendizados do primeiro ciclo de cooperação entre os governos locais, em que se pilotou a metodologia de cooperação, que foi desenvolvida com o apoio de uma equipe de facilitadores. O ciclo teve como participantes os municípios brasileiros de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e João Pessoa, na Paraíba, que estão aqui presentes conosco no dia de hoje. Meu nome é Victor Ferraz, sou assessor de biodiversidade do ICLEI América do Sul, e antes de eu passar a palavra para os nossos anfitriões e autoridades presentes, eu gostaria de compartilhar algumas recomendações para que o nosso tempo juntos aqui transcorra da melhor forma possível. Então, durante o evento, pedimos que, por favor, deixe seu microfone no mudo. Para fazer perguntas ou comentários que você queira que todos vejam, você pode se comunicar pelo chat. E solicitamos que as apresentações pessoais também sejam feitas pelo chat. E eu gostaria de lembrar que o evento está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado no YouTube. Hoje começaremos a nossa programação com as falas de abertura, seguidas por uma apresentação da Subrede e sobre a importância da cooperação entre áreas protegidas. Depois realizaremos um diálogo sobre a experiência de cooperação com as cidades de João Pessoa e São Leopoldo, participantes do primeiro ciclo, e finalizaremos com a comunicação do compromisso de cooperação entre os dois municípios. Então, para dar o início ao webinar, eu tenho a honra de passar a palavra para o senhor Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul, para abrir oficialmente a programação do dia. Rodrigo, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa primeira reunião de trabalho da Subrede temática de áreas protegidas locais. É uma subrede criada no marco do projeto Áreas Protegidas Locais e Outras Medidas de Conservação, financiado pelo governo alemão, implementado sob a liderança da GIZ, Agência de Cooperação da Alemanha, e também em parceria com a UICN, a União Internacional pela Conservação da Natureza. Está aqui representada também pelo vice-presidente da Comissão Mundial de Áreas Protegidas Locais, Cláudio Maretti, que é também professor no Departamento de Geografia da USP, uma honra tê-lo entre nós, Cláudio. Quero também cumprimentar os municípios que pilotaram a metodologia de cooperação e que ainda estão desenvolvendo essa cooperação no marco da troca com o objetivo de aprimorar os seus conhecimentos e os seus instrumentos para a gestão de unidades de conservação e áreas protegidas locais. Quero saudar, portanto, todas as cidades associadas ao ICLEI, todos os colegas que nos acompanham, não só os brasileiros, mas de outros países da região. Pedir desculpa por nós estarmos realizando este webinar somente em português. Espero que vocês, os hispanohablantes, possam também nos seguir bem. Quero saudar a equipe do ICLEI aqui presença, quero fazê-lo nas pessoas da Larissa Heinrich, coordenadora de biodiversidade, do Vitor Ferraz, assessor também dessa mesma área. Eu, para começar e talvez aquecer um pouco a nossa reunião, eu queria trazer 3 reflexões.
A primeira delas diz respeito à importância da agenda de biodiversidade em termos globais nesse momento pandêmico. Nós estamos exatamente, estaríamos exatamente no mês, o próximos ao mês que se realizaria a COP15, ela foi postergada para maio do ano que vem, aonde se consolidará a agenda global de biodiversidade para a próxima década. As metas de Aichi da biodiversidade se encerram em dezembro desse ano e a gente vai juntos, claro, com o protagonismo dos Estados-nação, mas com a influência de organizações como o ICLEI e como a UICN, tentar fomentar ao máximo que o marco que orientará a agenda de biodiversidade para os próximos 10 anos contemple os governos locais, não só a partir da sua possibilidade de colocar na mesa as suas demandas, as suas necessidades, mas também de recolher do sistema internacional mais recursos técnicos e mais recursos financeiros para poderem ter excelência na gestão das suas áreas protegidas, na gestão da biodiversidade nos territórios. Então, é nesse marco de uma discussão global acentuada e super importante que a gente coloca como um desdobramento, ainda no marco do projeto, mas é uma subrede que se seguirá mesmo após o encerramento do projeto APL, fomentando essa troca tão importante. A segunda questão que eu queria colocar é a importância da cooperação. Cooperar é uma decisão política, intencional, e é uma decisão que implica também em trabalho. Então, o ICLEI, ao colocar na mesa uma metodologia para estimular uma cooperação mais bem recortada, está pensando nas 3 fases, e vocês vão ver isso nas apresentações, nas 3 fases dessa cooperação. Na preparação para essa cooperação, que às vezes é a maior lacuna que nós temos entre as cidades que se lançam nesse tipo de iniciativa, né? Pensar na legislação que permite aquela política pública, na governança, nos recursos que estão disponíveis e, portanto, numa troca mais assentada. Nos momentos de troca em si, também, como eles podem ser melhores, envolvendo, muitas vezes, outros atores que tradicionalmente não participam das trocas de cooperação, e depois um monitoramento para ver, de fato, os resultados e para otimizar as consequências dessa cooperação. Então, o que o ICLEI está fazendo, ao colocar uma metodologia de cooperação entre cidades na mesa, e ao experimentá-la no tema das áreas protegidas locais, é dar uma contribuição sistêmica para que a cooperação entre cidades seja cada vez melhor e possa gerar cada vez mais resultados muito positivos para as cidades que dela participam. É claro que essa metodologia depois vai se transversalizar e nós pretendemos aplicá-la em outros âmbitos também das políticas sustentáveis. E para fechar, o gesto de criarmos também no marco do projeto APL uma subrede temática tem a ver com a consolidação de um espaço de troca que faltava, um espaço dedicado ao intercâmbio de conhecimento, à troca de saberes no marco da gestão de unidades de conservação e áreas protegidas locais, e fomentando esse acúmulo progressivo, incremental de saberes e possibilidades cada vez melhores de se fazer nos territórios uma gestão profícua das suas áreas verdes, dos seus espaços naturais, da sua biodiversidade. É disso que se trata. Eu fico muito feliz de poder contar com um grupo tão qualificado das cidades, dos apoiadores, dos parceiros, e tenho a convicção de que essa é uma iniciativa acertada e que vai prosperar, dando frutos a todos que dela participam. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Muito obrigado, Rodrigo. E agora lhe dou a palavra ao senhor Álvaro Vallejo Rendón, diretor regional da UICN de América do Sul. Por favor, Álvaro. Buenos días. Voy a hacer entonces mi intervención en español para equilibrar un poco el uso del idioma durante este seminario. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a este seminario en línea en nombre de la Oficina Regional de la UICN para América del Sur. Es cada vez más clara la importancia que tienen las áreas
protegidas en el contexto de nuestra sociedad. En primer lugar, pues como aporte esencial para el cumplimiento de las metas de Aichi para conservación de la biodiversidad, pero también en un mundo que cada vez es más globalizado y urbano, que tiene un promedio de cerca de 55% de la población mundial viviendo en áreas urbanas y que llega a ser un 81% en nuestra región de América Latina y el Caribe. Es muy importante mantener esa conexión entre la sociedad urbana y los ecosistemas naturales. Y también hacer esa conexión porque la gran mayoría de nuestros dirigentes y de nuestros gobiernos está desarrollándose en un contexto muy mayoritariamente urbano. Así que las áreas protegidas locales son este punto de contacto tan importante entre la conservación de la biodiversidad, pero al mismo tiempo poder involucrar a la población y a los gobernantes. El proyecto de áreas protegidas locales que ha impulsado este tema es un buen ejemplo de cómo acercar a la sociedad y a los gobiernos locales en la gestión, en el mejoramiento de la gestión de este tipo de áreas. En los 4 países donde ha actuado el proyecto tenemos muy buenos ejemplos de cómo se ha podido impulsar el tema, involucrar más a los gobernantes locales y al público en general a este tipo de áreas de conservación tan importantes como son las áreas locales. En este evento propiamente tenemos un buen ejemplo de esa colaboración, cómo podemos traer las energías de la Comisión Mundial de las Áreas Protegidas para desarrollar un grupo que trata específicamente este tema de las áreas protegidas locales y al mismo tiempo involucrar gobiernos locales para mostrar buenas experiencias en la gestión de estas áreas protegidas. Nuevamente, de parte de la OICN, bienvenidos al evento y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Llamo ahora a la señora Maria Latz, directora del proyecto de áreas protegidas locales de REIZETA. Por favor, Maria. Muito obrigada. Eu, como terceiro sócio deste projeto, vou falar em portunhol para equilibrar ainda mais o idioma, né, entre todos os ouvintes. Então, bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês neste momento tão importante para a vida do projeto, né? Nos sentimos que estamos construindo com isto uma história excepcional, né? Esta atividade faz parte deste projeto Áreas Protegidas Locais, né? E como GIZ, como Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, as mensagens que eu gostaria de deixar nesta abertura é que nós sempre entendemos e vimos que a contribuição dos governos locais para a conservação da biodiversidade é muito importante, é realmente relevante também em relação ao contexto internacional, né? A cooperação alemã entende que a articulação de governos subnacionais com governos nacionais é um caminho muito positivo para intensificar todos os esforços que estamos realizando, governos e instituições, para o cumprimento das metas de Aichi, por exemplo, para o próximo marco global da biodiversidade, pós-2020, também importante no âmbito da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e também importante no âmbito do Acordo de Paris sobre a mudança do clima, né? Então, como cooperação alemã, entendemos desde há já algum tempo, desde 2016, que iniciamos as atividades deste projeto, né? Então, entendemos que os governos locais têm uma contribuição muito importante para a conservação da biodiversidade, né? Eu poderia ficar aqui argumentando, né, do porquê que são importantes, mas acredito que todos os que estamos aqui
sabemos disso e compartilhamos também todos esses argumentos, né? As unidades de conservação municipal oferecem serviços ecossistêmicos muito importantes, por exemplo, fornecimento de água, espaços de lazer, agora vinculado à saúde humana, melhora da saúde mental e física nesse contexto de pandemia que a gente vive, né? Também há argumentos biológicos, as unidades de conservação municipal são peças importantíssimas para garantir a conectividade na paisagem, né? Então, como cooperação alemã, sempre valorizamos muito o papel dos governos locais na conservação da biodiversidade. A gente também entende que há alguns gargalos que os governos locais têm muitos desafios na sua pauta governamental, e por esse motivo, esse foi o motivo que nos levou a construir e implementar desde 2016 este projeto, Áreas Protegidas Locais, e a gente ficou muito feliz porque desde o início nós não estávamos sozinhos, a gente contava como parceiros ao ICLEI e à IUCN, que estão também aqui junto comigo, né? E a gente construiu e implementou diversas ações para promover, né, a gestão e a articulação dos governos municipais e fortalecer, como o Rodrigo falou, essa troca de saberes entre os diversos atores públicos e, desta forma, estimular a criação e a gestão cada vez mais efetiva das áreas protegidas locais e também de outras medidas de conservação que os governos municipais promovem, né? Então, eu queria ser breve, mas repito que a cooperação alemã está particularmente contente de agora iniciar esta subrede de áreas protegidas locais, porque enxerga que esta subrede é um alicerce importante, né, para que as ações do projeto continuem após a finalização dos projetos, né? Todo o projeto tem um início, meio e fim. Nós temos o fim do projeto em breve e esta subrede contribuirá muito positivamente para que os resultados e impactos do projeto se prolonguem no tempo, né? Então, eu queria apenas parabenizar a todos os envolvidos, parabenizar especialmente ao ICLEI pelo seu esforço e também parabenizar a todos os governos locais que até agora estão com a gente participando e animo eles a participar desta subrede. Espero que a reunião seja muito proveitosa e agradeço a todos e todas por estar aqui junto conosco. Muito obrigado, Maria. E muito obrigado, Rodrigo, Álvaro e Maria, pelas palavras iniciais. E agora eu gostaria de convidar Larissa Heinrich, coordenadora de Biodiversidade e Resiliência do ICLEI América do Sul, para uma breve apresentação da subrede temática de áreas protegidas locais. Por favor, Larissa. Obrigada, Victor. Bom dia a todos e a todas. Espero que já consigam ver aqui a minha tela da minha apresentação. Queria agradecer, né, as palavras iniciais do Rodrigo Perpétuo, Álvaro, Maria. Também agradecer a presença dos governos locais que participaram, né, desse processo de cooperação que estão aqui presentes hoje, João Pessoa e São Leopoldo, e a todos e todas que estão presentes aqui hoje. Minha apresentação vai ser em português, vou falar bem devagar para que seja mais fácil de compreensão, e qualquer perguntas e comentários fiquem à vontade de escrever no chat, tanto em português quanto em espanhol. Vou fazer uma breve apresentação, então, sobre o que é a subrede temática e como que ela se insere no projeto Áreas Protegidas Locais. Então, como já trouxeram nas falas iniciais, né, o projeto Áreas Protegidas Locais ele é financiado pelo BMU, através da Iniciativa Internacional do Clima, IC. Tem a duração, né, de dezembro de 2016, com fim previsto agora para novembro de 2020. Implementado, então, pela GIZ, em parceria com a ICLEI e o IUCN, e conta também como contraparte política os ministérios dos 4 países envolvidos no projeto, que são Brasil, Peru, Equador e Colômbia. Como eu trago aqui nesse próximo slide, que são 4 países que possuem uma grande representação, né, de contribuição da biodiversidade global, possuem entre 10% a 25% de seus territórios nacionais como áreas protegidas, e abrigam corpos d'água de relevância internacional expressiva, como é o caso da Bacia Amazônica.
O projeto, então, tem como grande objetivo a melhoria das condições dos governos locais para a conservação da biodiversidade por meio de uma gestão efetiva e equitativa de áreas protegidas e de outras medidas de conservação. Isso é realizado através de 3 grandes pacotes de trabalho, que são esses 3 que eu trago aqui abaixo, que condizem com o fortalecimento de capacidades e governança em nível local, a promoção e o reconhecimento do papel dos governos locais pelos marcos legais ou institucionais e a divulgação dos benefícios das áreas protegidas e outras medidas de conservação locais e os desafios da sua gestão. A subrede temática de áreas protegidas locais se insere, então, nesse primeiro pacote de trabalho em relação ao fortalecimento de capacidades e governança em nível local. E agora eu vou apresentar um pouquinho sobre ela. Dentro do projeto, então, o ICLEI América do Sul tem, né, esse olhar para a multiplicação de conhecimentos e ser uma estrutura multiplicadora a nível regional, disseminando, então, conhecimentos, capacidades e apoiando a cooperação e a colaboração entre governos locais na temática de áreas protegidas. Nesse âmbito, foi criada a subrede temática em áreas protegidas locais, buscando catalisar, então, essas capacidades dos governos na temática, tanto de biodiversidade, sua conservação e a gestão de áreas verdes. Tanto o anúncio da subrede temática quanto seu lançamento se deu no dia 5 de junho, no Dia do Meio Ambiente, no âmbito do segundo encontro de áreas protegidas e sustentabilidade promovido pelo município de São Leopoldo, né, um município parceiro desde o começo na criação da subrede, como também diversas atividades do projeto. E aqui eu deixo aqui o link, então, no site do ICLEI, tanto para notícia em português quanto em espanhol, sobre o lançamento dessa subrede e mais informações. O grande objetivo, então, dessa subrede é dar essa continuidade a todos os aprendizados do projeto Áreas Protegidas Locais e fornecer ferramentas para a qualificação da gestão de áreas protegidas locais, tanto criadas no âmbito do projeto quanto por parceiros. A subrede, então, vai fornecer diversas oportunidades para os seus membros, como compartilhamento de boas práticas, então trazendo casos de sucesso e casos de referência para multiplicar o conhecimento, a promoção de webinars e encontros virtuais, como é esse que estamos promovendo hoje, o compartilhamento, então, dos aprendizados de algumas metodologias criadas durante o projeto, como a metodologia de cooperação, que a gente vai falar sobre hoje, e também sobre a metodologia de aceleração, que está em processo de desenvolvimento agora. Capacitações no momento virtuais, mas esperamos que em breve presenciais também, então divulgar essas oportunidades de capacitação para os membros da subrede. E boletim periódicos com oportunidades para engajamento na temática. Então, como o primeiro webinar, né, dessa subrede, hoje a gente vai falar sobre esse processo que foi de cooperação entre governos locais na temática de áreas protegidas locais, que constituíram 2 grandes atividades. A primeira foi a metodologia de cooperação, então a estruturação, a criação, a consolidação de uma metodologia de cooperação entre governos locais nessa temática, que foi desenvolvida ao longo do ano passado, ao longo de 2019, contou com vários municípios e parceiros, né, através de workshops, na época presenciais, como eu trago aqui na foto, que ocorreu, por exemplo, no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, em junho de 2019, onde consolidamos essa metodologia que olha para os tipos de arranjo de cooperação, os níveis de interação e passa também por 3 grandes etapas de preparação, implementação e reflexão no processo de cooperação. Meu colega Rodrigo Corradi, gerente de relações institucionais, vai falar um pouco mais sobre cooperação e sobre essa metodologia Olhar ICLEI sobre o assunto na apresentação daqui a pouco. E à direita a gente traz o ciclo piloto de cooperação, que já foi feito no formato virtual, com os municípios de São Leopoldo e João Pessoa, que estão aqui hoje também para compartilhar com a subrede e com os aqui presentes como que foi esse processo e como que a gente pilotou, então, pela primeira vez essa metodologia em um formato virtual com a temática de áreas protegidas locais. A subrede também traz sinergias com Cities with Nature, que é uma plataforma de comprometimento global,
Então, a gente traz o Cities with Nature como um mecanismo para reforçar o comprometimento com a temática, os participantes poderem incluir informações na plataforma do Cities with Nature sobre seus perfis, sobre seus estágios de desenvolvimento na etapa, dar visibilidade a um nível global também para os casos, né, de cada perfil, de cada governo e multiplicar, então, esses aprendizados de sucesso. Olhando também para a metodologia GCC, Green Climate Cities, que o ICLEI olha, olhando tanto para a etapa de análise, ação e aceleração de ações, de medidas na temática aqui de incorporação da natureza, olhar para a biodiversidade. Quem está convidado, então, para participar dessa subrede? É a rede aberta para governos subnacionais, então, municípios, estados, tantos locais e regionais, a gente está olhando aqui, que estejam engajados na temática ou interessados nesse tema de conservação da biodiversidade e áreas protegidas locais. Então, a gente traz esse indicador de experiência ou interesse na temática. Também é desejável já possuir uma área protegida local registrada no Cadastro Nacional do seu país. Então, a gente entende, né, que tem sistemas diferentes nos países da América do Sul. E caso não exista, então, esse cadastro oficial nacional, demonstrar sua formalização ou interesse em participar desse processo de formalizar suas áreas protegidas locais. E, por fim, esse comprometimento em disseminar os conhecimentos na temática e reportar ações na plataforma Cities with Nature. A gente abriu essa manifestação de interesse para a subrede no mês passado. Já tivemos alguns municípios que manifestaram interesse. A gente traz aqui a lista, então, já vários municípios brasileiros. A gente já teve algumas manifestações de interesse tanto na Colômbia quanto no Peru. E a gente deixa aqui também o convite, então, se você é um representante de um governo local que tem interesse na temática, que quer entrar nesse ambiente colaborativo e cooperativo em áreas protegidas locais e ter acesso, né, a esses aprendizados, a gente deixa aqui o link para formulário para manifestação de interesse, o QR Code também, se você apontar no seu celular com a câmera para cá, já abre automaticamente o link para inscrição. E a gente fica à disposição também, em caso de dúvidas ou quem queira mais informações, no e-mail de contato para a subrede que está aqui abaixo. Muito obrigada. Deixo aqui também o contato do ICLEI América do Sul, do nosso site, das nossas mídias sociais, para acompanharem mais atividades, tanto do projeto quanto outros na temática de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. E agora eu tenho a honra de convidar e passar a palavra ao Cláudio Moretti, vice-presidente da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN e um dos maiores especialistas brasileiros no tema, para nos falar um pouco sobre a importância das áreas protegidas locais no contexto atual. Por favor, Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Muitíssimo obrigado, ICLEI, e também o ICN e a GIZ, por esse convite e por desenvolver esse projeto. Eu fiz questão de retomar, assim, de organizar a minha fala retomando do princípio, porque às vezes a gente esquece do fundamental. No caso do Brasil, ter um meio ambiente ecologicamente saudável é uma obrigação constitucional que é do poder público e, portanto, do executivo, legislativo e até do judiciário, nos 3 níveis. E também é uma obrigação constitucional da coletividade. Então, é nosso direito, mas é nosso dever cuidar do bem-estar através da conservação da natureza. Também temos uma consideração jurídica cada vez mais forte de que o meio ambiente ecologicamente saudável e a própria natureza é parte de um direito humano fundamental, que alguns chamam de direito humano fundamental de 3ª geração, inclusive assim mencionado em decisões do nosso Supremo Tribunal Federal. Outros dizem, aí já
chamada doutrina, na argumentação teórica da parte legal ou judiciária, de que, se não for considerado um direito humano fundamental, ele é, no mínimo, a base dos outros, do acesso, do funcionamento dos outros direitos humanos fundamentais. A segunda coisa fundamental que eu resolvi falar é por que áreas protegidas. Eu tenho usado uma fala que é atribuída ao querido finado Lutzenberg, que diz que uma sociedade que precisa proteger uma área, proteger a natureza, cercando, definindo uma área para proteger essa natureza de si mesma, não pode ser uma sociedade saudável. É verdade que a nossa sociedade, e aí mundial, ela não é sustentável em todos os seus sentidos. Então, as áreas protegidas, elas são fundamentais, ainda mais nesse contexto de que nós precisamos restabelecer boas relações com a natureza. E, nesse sentido, elas são o melhor instrumento para a conservação da natureza, para a manutenção dos serviços dos ecossistemas e para o nosso acesso a esses serviços. E até para que esse acesso possa ser cada vez mais equilibrado, equitativo. O que são áreas protegidas locais? Bom, o projeto tem sua definição, cada uma das instituições tem suas definições, mas eu queria trazer um pouco de reflexão sobre isso. Aqui no Brasil é muito fácil a gente pensar em unidades de conservação definidas pelos governos municipais. Porém, a UICN reconhece tipos de governança que não são governamentais e que são, por exemplo, privados ou de comunidades locais, tradicionais e de povos indígenas. Então, como definir que uma área privada ela é local e uma outra não é? E também lembrar que também é responsabilidade da comunidade, da sociedade e dos poderes públicos, do poder público, dos governos locais, municipais, atender a interesses de conservação, apoiando comunidades locais. E não é só uma responsabilidade federal. Nós temos um exemplo belíssimo de áreas protegidas locais privadas, dentro ainda do campo que é mais fácil de entender, das unidades de conservação, no caso de Curitiba, com uma rede de RPPNs, de reservas privadas municipais. Mas a Convenção sobre Diversidade Biológica, desde 2010 e mais fortemente em 2018, reconheceu o que nós chamamos de outros mecanismos espaciais, ou baseados em área, eficazes de conservação. São áreas criadas para outros fins, mas que contribuem para a conservação da biodiversidade. E, nesse sentido, nos interessa, no nível local, ter atenção para áreas que são protegidas por razões paisagísticas, de turismo, de proteção das águas, ou, às vezes, outras, como áreas militares e assim por diante. O que caracteriza as áreas protegidas locais? Bom, de um modo geral, elas são menores e, portanto, do ponto de vista da biodiversidade, elas são complementares a áreas maiores que são necessárias para proteger, por exemplo, espécies de topo de cadeia alimentar, que necessitam uma grande área. Mas esse complemento pode ser fundamental, por exemplo, na conectividade que não é só terrestre. Lembremos da quantidade de aves silvestres, que frequentam também as áreas ocupadas e áreas urbanas. Agora, as áreas protegidas locais, elas podem e devem ser mais importantes do que as outras para a prestação de serviços locais e também para as cidades, como mencionou a importância da população urbana, o Álvaro, diretor regional da UICN. Então, para o bem-estar, para a saúde, para as opções de lazer, de recreação, de turismo, para a proteção das águas, as áreas protegidas locais podem e devem ser ainda mais importantes do que as grandes áreas nacionais, ou estaduais ou nacionais, que podem ter uma função maior para a biodiversidade e animais que exigem grande área. E também para a equidade. É no local que a gente consegue fazer uma gestão com maior equidade. Nesse sentido,
as áreas protegidas locais, elas têm uma responsabilidade de promover maior interação entre a sociedade e a natureza, porque é só nessa relação que nós podemos garantir o futuro da natureza e o bem-estar da sociedade. Então, nós temos prioridades. O financiamento. O financiamento é uma prioridade e nós podemos olhar as chamadas estratégias de sustentabilidade financeira inovadoras, mas jamais podemos abrir mão dos orçamentos governamentais. E, nesse caso, reforça a ideia de sistema. Ou seja, ser parte de um sistema, de um subsistema, ela é não só gerir a natureza conservada de forma mais adequada, prestar melhores serviços dos ecossistemas à sociedade, mas é também pensar na complementariedade e no apoio mútuo. Quando nós olhamos para o nosso, no caso do Brasil novamente, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é uma lei belíssima, mas na prática não funciona como sistema nacional. Basta comparar, e aí sem esquecer que há críticas ao Sistema Nacional de Educação e, sobretudo, o Sistema Unificado de Saúde, Sistema Único de Saúde, onde as funções da União e dos municípios, e obviamente dos estados, são complementares e existe um arranjo financeiro para que todas as funções funcionem, e não só dedicar recursos para o topo do sistema. Também é uma prioridade ter pessoal qualificado. Novamente, a integração em sistema favorece a capacitação, e uma rede como essa é maravilhosa. Temos que pensar em sistemas dentro do município, experiências belas, como a da região metropolitana de Campinas, fazendo a discussão de conectividade com os municípios vizinhos, mas também a integração em subsistemas estaduais, em sistemas nacionais, e às vezes até transfronteiriços, nas áreas mais adequadas. O pessoal, é importante lembrar que nós precisamos de pessoal cada vez mais. Quanto mais avançamos no tempo e na integração com a sociedade, em pessoal capaz de administrar, de fazer a gestão na sua forma mais ampla e de gerir, inclusive, parcerias, gerir interações com a sociedade. Nós precisamos, nas áreas protegidas locais, muito menos de especialistas só na biodiversidade, de manejo de espécies. O que nós precisamos é gerir as relações com a sociedade cada vez mais. E isso porque é necessário, na área protegida local, mais ainda do que nas nacionais, a integração com os instrumentos de ordenamento territorial e a interação com a sociedade, como eu já falei, no termo que eu tenho definido e agora estou desenvolvendo minhas pesquisas de pós-doutorado, que é da conservação colaborativa. Reconhecer os vários atores sociais e entender os interesses complementares e dialogar com eles. Finalmente, é fundamental que a gente lute pelo maior reconhecimento do papel dos governos e dos atores sociais subnacionais na agenda, que foi muito bem mencionada pelo Rodrigo, na agenda global de biodiversidade. Nós estamos numa crise climática, mas nós estamos também numa crise de biodiversidade e numa crise de desigualdade, de equidade, uma falta de equidade social. E nós precisamos trabalhar para entregar melhores serviços para a sociedade, a partir, inclusive, da própria sociedade e dos governos locais, no sentido das áreas protegidas locais. Nesse sentido, provocado também por esse esforço coletivo das 3 organizações, na UICN nós estamos fazendo as primeiras consultas e no seminário do dia 3 de setembro vamos apresentar as primeiras reflexões para propor um grupo de trabalho de áreas protegidas locais na Comissão Mundial de Áreas Protegidas, que pode eventualmente ser um grupo regional, mas provavelmente um grupo local, um grupo global. E teremos muito prazer em, uma vez formado esse grupo de trabalho, provavelmente a partir do ano que vem, com o novo presidente da Comissão Mundial, de interagir com essa rede ou subrede agora criada pelo ICLEI.
Portanto, aqui falando em nome da Comissão Mundial de Áreas Protegidas e também envolvido, já que a comissão é da UICN, envolvido com esse papel da UICN nesse projeto, oferecemos aqui essa ideia para levar adiante os resultados desse projeto e ampliar isso, pelo menos, no nível da América Latina, que nos compete mais diretamente e é a região de maior biodiversidade e uma das maiores sociodiversidade do mundo. Muito obrigado. Muito bom, Cláudio. Muito obrigado pela excelente contextualização das áreas protegidas. E agora eu convido o Rodrigo Corradi, gerente de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI América do Sul, para falar um pouco sobre a importância da cooperação e como foi a experiência piloto das áreas protegidas. Por favor, Rodrigo. Bom dia, Victor. Bom dia a todas e todos aqui presentes, tanto das organizações que constituíram esse processo até agora, quanto dos diferentes governos locais que estão conectados ao projeto Áreas Protegidas Locais. Minha saudação especial às cidades de João Pessoa e São Leopoldo, que são o nosso objetivo de debate, de contextualização da experiência que temos hoje. Eu vou fazer uma observação, acima de tudo, na característica de tentar contextualizar o que a gente fala sobre cooperação, e vou aproveitar do meu tempo para ser um pouco mais curto, para que a gente possa escutar, acima de tudo, as experiências que nós temos das cidades que executaram esse processo. E vou falar um pouco desse processo. Acho que é importante falar aonde vou utilizar alguns termos que o professor Cláudio Maretti nos coloca, né? Voltar aos fundamentais. De vez em quando voltar ao fundamental é essencial para que a gente possa entender por que a gente está avançando com certos temas. E um dos pontos que a gente quis, acima de tudo, dentro do ICLEI, como proposta de gestão técnica desse programa, foi tentar encontrar funções e validades para os governos locais que estão participando do projeto Áreas Protegidas Locais. E uma dessas questões é vinculado com, muitas vezes a gente troca experiências em momentos específicos em um projeto, você cria um mecanismo de escuta, você cria um mecanismo de identificação de pontos de contato, mas esse mecanismo ele está num plano que não consegue chegar à realidade do município, à realidade do governo local. Neste contexto, o ciclo de cooperação ele nasceu para tentar encontrar, pilotar uma maneira de aproximação de duas cidades com interesses similares que pudessem constituir uma solução ou um caminho em conjunto, e esse caminho em conjunto fizesse sentido depois que o projeto específico estivesse terminado. A ideia toda é que a gente, acima de tudo, criasse um mecanismo que aproximasse cidades, identificasse capacidades e permitisse que essas capacidades fossem mutuamente benéficas para os dois governos locais. E nessa ideia geral, pode parecer algo muito simples, mas acho que a gente tem que retomar um pouco mais da lógica do princípio do governo local e das prioridades que são colocadas, e a gente vai poder entender um pouco as dificuldades que são naturais no processo de cooperação. Cooperar vem da premissa em que eu estou me doando, e que eu estou doando um tempo, um conhecimento, uma capacidade, e que eu estou, da mesma maneira, tentando encontrar no outro conhecimentos, tempos e capacidades que vão me complementar. Esse processo, ele pode parecer, quem sabe deveria ser muito natural, mas as nossas organizações, em cima de tudo, os governos locais, eles vivem sobre a premência da entrega imediata, do resultado objetivo, das organizações que têm que atender a todos os desejos dos seus munícipes. Essas organizações, elas têm naturalmente uma dificuldade de poder parar, pensar, refletir sobre o processo que nós estamos trabalhando.
E essa ideia do refletir sobre o processo e tentar encontrar outras soluções no outro, ela nunca vem sem você ter que abdicar de outras atenções. Você vai ter que muitas vezes abdicar da ação da necessidade de estar batendo na porta do seu escritório, e você vai ter que, para que você possa trocar essa experiência com o seu companheiro de outra cidade. E esse exercício, muitas vezes, ele acaba sendo apresentado como algo que se trabalha dentro de áreas específicas. Municípios maiores, em geral, possuem uma área de relações internacionais, que pode dar um apoio e sustentação a um processo de cooperação, que já tem alguma ferramenta para poder trabalhar sobre esses pontos. Aqui se tentou criar algo mais objetivo. Acima de tudo, as áreas de relações internacionais, muito potentes e muito eficientes em ambos os municípios, elas estiveram para apoiar, acima de tudo, a aproximação entre os técnicos que realmente estão engajados na gestão de áreas protegidas. E tentar criar uma relação entre esses técnicos, tentar criar um caminho ao qual eles pudessem entender os seus pontos positivos e negativos de gestão e tentar encontrar caminhos novos, foi a tentativa desse processo. O que nós estamos, acima de tudo, é tentando criar uma ferramenta. Essa ferramenta, ela tem como objetivo não somente acontecer dentro do projeto de áreas protegidas locais. Essa é um ferramental para os municípios. Depois que eles absorvem essa capacidade, eles vão ter as condições de poder avançar e de poder criar outras ações, outros processos em que eles possam replicar. A gente vai tentar encontrar um pouco nos objetivos e como isso foi desenvolvido dentro das agendas com as duas cidades, São Leopoldo e João Pessoa. A gente vai poder, acho que, encontrar um pouco desses desafios diários, de como se descobriu um pouco de outras cidades e de maneiras de gestões que não se imaginavam. Você poderia daqui a pouco até imaginar que a outra cidade fazia exatamente a mesma coisa que você fizesse ou que fazia algo completamente diferente. E a troca de experiência, acima de tudo, ela serve para aproximar os atores, mas quando você cria um processo, o objetivo é que você crie certos caminhos de institucionalização que, com o tempo, você não dependa das relações interpessoais. Então, a cooperação, ela tem uma necessidade de tentar solucionar e sistematizar algum problema. Essas ações nós tentamos ao máximo dentro desse ciclo, um ciclo que ainda se estende, vamos continuar trabalhando em conjunto com as duas cidades pelos próximos meses, para tentar consolidar esses conhecimentos, mas acima de tudo, criar um método que essas cidades não dependam depois do ICLEI, um método que essas cidades possam replicar elas próprias para outros projetos e que, acima de tudo, elas consigam avançar para que a relação entre os indivíduos, e eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar e ver como os indivíduos, né, os funcionários do município que estavam engajados conseguiram se aproximar de uma maneira muito tranquila e muito natural, que isso também não seja um limitador, que as trocas de gestão, e nós estamos aqui no Brasil em um início de um processo eleitoral que pode vir a ter mudanças de gestão, que isso não retire as competências que foram institucionalizadas pelas duas cidades, que cada vez mais que esses ciclos de cooperação eles funcionem como maneira de agregar conhecimento para as instituições, que capacite os indivíduos que nessas instituições trabalham e que possam servir para que exista uma continuidade de atuação para um determinado tema, e o nosso tema aqui foi a gestão de áreas protegidas locais, especificamente meios e caminhos de financiamento das áreas protegidas locais nesses municípios. É com isso em mente que eu vou me permitir chamar e iniciar a nossa próxima sessão, que é o diálogo com dois desses atores que foram fundamentais para que o ciclo de cooperação pudesse acontecer. Eu gostaria de convidar para estar conosco o Joel Dias, que é o diretor de Planejamento e Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo,
e o Arturo Dias, chefe da divisão de UCES e Parques da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa. Estão presentes, meus caros? Ok, estou presente. Olá, tudo bom? Bom dia a todos. Olá, João. Olá, Arturo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo tê-los aqui. Eu queria começar um pouco, e aí eu vou me aproveitar, vou questionar ao Joel. Joel, vocês iniciaram esse processo pensando que iam poder visitar os seus espaços dos seus companheiros, que iam poder ter trocas presenciais, e que essas trocas presenciais nos dariam o exercício, o insumo inicial para que a gente pudesse criar o ciclo de cooperação. Eu queria te escutar um pouco, brevemente, como é que vamos dizer, ser um agente da história, que tínhamos toda uma metodologia para ser implementada que tinha a ver com encontros presenciais e com a ida de vocês nas diferentes áreas de conservação, e que isso não pode acontecer. Como é que isso, na tua visão, impactou positiva e, com certeza, negativamente a esse processo? Então, bom dia a todos. Eu peço até desculpas em demorar um pouco para entrar, mas a gente depende muito da informática, né? E agora eu fui entrar e falhou todas as minhas possibilidades de informática, eu vi trocar de computador rapidamente para poder entrar. Então, Rodrigo, o pessoal que está aqui, realmente foi uma experiência muito, muito, muito interessante e em que a gente cresceu muito nesse processo. Tudo que está sendo planejada, e a gente teve uma vontade muito grande de conhecer a Paraíba e de conhecer a unidade de conservação, mas a gente teve que reaprender um pouco e reconstruir os caminhos para que esse projeto desse certo. E reconhecer, e esse esforço que a gente teve que fazer para que a gente conhecesse a unidade de conservação, para a gente construísse durante esse processo, né, a troca, como tu falou, né, e ver em que a gente poderia cooperar e como é que a gente poderia usar esse processo para também aprender um pouco das experiências que foram passadas em João Pessoa, que foram trabalhadas em João Pessoa, foi muito construtivo, né? Todo o mecanismo escolhido, as escolhas de a gente desenvolver as matrizes, né, de soluções ou as matrizes dos caminhos encontrados, tanto em São Leopoldo como em João Pessoa, foi muito construtivo. O processo em si nos ensinou muita coisa. Não só a troca das experiências, mas o processo, a caminhada que a gente fez, né, durante todo esse tempo, junto com a Helena, junto com o Daniel Santos, junto com todo o pessoal de João Pessoa, foi muito construtivo, né? Então, eu digo que não só a troca de experiência foi válida, mas a caminhada foi muito interessante e construtiva para as nossas experiências. João, eu acho interessante esse conceito que o caminho no processo de cooperação, ele acaba nos apresentando, muitas vezes, nós estamos caminhando por um meio, né, com um objetivo, e você acaba encontrando uma diversidade na realidade do teu outro cooperante, que acaba modificando um pouco as tuas impressões de como você quer levar esse processo adiante. Arturo, eu queria um pouco te escutar sobre quais, quem sabe, são algumas perspectivas que tu tinhas sobre o que seria a gestão em São Leopoldo e a maneira como ela poderia contribuir para João Pessoa, e o que, na realidade, essa troca tão dinâmica e tão intensa acabou te demonstrando, certo? Algumas das tuas perspectivas a ideia que você tinha antes e a ideia que você acabou construindo depois com essa troca. Eu queria pedir desculpa, primeiramente, por não poder ligar a câmera, problemas técnicos. Mas, assim, quando a gente fala de APL, a gente sabe que ela tem similaridades entre si, mas também tem diferenças, né, de cada cidade com seus aspectos locais. Conhecer o que São Leopoldo fez e benéfico com as APL fez a gente pensar mais, pensar além.
E as experiências que eles tiveram, exitosas e as não exitosas, fazem todo o diferenciamento para a gente planejar, para a gente agir. E eu acho que essa troca, principalmente, foi o que fez a gente, como técnico, ver na prática as coisas sendo realizadas. Essa troca para a gente foi extremamente importante. Sabe, Rodrigo? Então, assim, essa foi a minha perspectiva em relação ao tema, sabe? Eu entendo que é exatamente o caminho do entender os pontos, aquilo que se acertou e que se errou, e não somente quando você encontra só o cartão de visita da cidade. E eu acho que esse foi acho que vale a pena a gente ressaltar um pouco esse processo que nós tivemos uma equipe de consultores que nos ajudou muito a que essa nossa ação, o ciclo de cooperação, fosse mais do que simplesmente uma troca da sua melhor apresentação da sua melhor roupa para o seu vizinho, e sim uma apresentação de todo o seu guarda-roupa, que foi um pouco essa ideia entre as duas cidades, né? O ciclo de cooperação, nós tivemos um acompanhamento de um grupo de consultores que nos fez, acima de tudo, um trabalho que nós tivemos um grande aprendizado, inclusive dentro do próprio ICLEI, de poder modificar um processo de cooperação, um processo de aplicação metodológico que tínhamos pensado para uma realidade, a realidade sem a pandemia, poder adaptá-lo para ser totalmente virtual, e a posição que o Joel nos colocou hoje, que demorou para entrar conseguindo ligar a câmera. Todos esses tipos de coisas são elementos que são parte de um processo de cooperação quando nós estamos dependendo de ferramentas tecnológicas para que ele aconteça, né? E nesse quesito você tem uma dependência, acima de tudo, do entendimento do outro. E para o entendimento do outro acontecer, tem que ter alguns pontos de identidade. E eu acho que o grupo de gestores que estiveram conosco nos ajudou muito a aproximar as duas cidades. Eu confesso que pessoalmente, eu entrei quando a coisa já estava para o caminho final. E era impressionante poder ver nas reuniões a interação entre João Pessoa e São Leopoldo. Parecia que vocês trabalhavam há anos juntos. Eu me impressionei com isso. Pareciam que vocês tinham uma sinergia e cada um conhecia o projeto do outro com cada riqueza de detalhes que me impressionou. Isso é uma demonstração que mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos pela questão, vamos dizer, pandêmica global que nós estamos vivendo, vocês conseguiram se aproximar. E eu acho que é nisso, e aí eu volto para o Joel. Joel, eu te conhecia já quando tu estavas muito engajado, eu trabalhava ainda em uma prefeitura e já havia muito o engajamento da área Secretaria do Meio Ambiente de São Leopoldo para as questões vinculadas com a implementação dos ODS de maneira muito específica e em suporte à secretaria. Uma das falas que o Rodrigo Perpétuo colocou no início é o como que a necessidade que esses grandes temas globais consigam tocar na realidade local, né? Uma das funções, acho que, principais do ICLEI é esse trabalho, e esse trabalho em conjunto com todos esses parceiros está sendo, acima de tudo, de tentar criar ferramentas onde você traduza esses grandes conceitos à realidade onde eles vão poder ser vamos dizer, transportados, traduzidos, e eles se transformarem de não somente uma bela ideia em realidade. Eu queria um pouco da tua percepção, pela tua experiência longa no tema, de como esse acréscimo de diferentes temas globais na realidade local te faz compreender que tem validade esse tipo de tradução para o ambiente local dessas grandes temáticas. Muito bem, Rodrigo. Acho muito interessante essa tua posição, e o que tu colocou agora é como isso se reflete num nível local. Acho que tem antes uma condição muito importante da gente falar, que é como é
dentro da cidade, qual é o ambiente dentro da cidade e as condições que permitem que esses grandes temas se desenvolvam. Antes, eu acho, na cidade, ela tem que já ter uma caminhada, ou pelo menos um planejamento mínimo, para que o desenvolvimento sustentável urbano, né, consiga esse novo conhecimento ter ancoragem, né, num conhecimento ou numa intenção já existente. A cidade tem que estar motivada, ou pelo menos ter iniciado uma discussão em relação ao desenvolvimento sustentável, né? Então, todas essas novas perspectivas e esses temas que vão ser discutidos, esses grandes desafios globais, quando são voltados para a cidade, eles devem encontrar um porto, uma ancoragem, uma discussão, eles devem ter uma ideia já de ser desenvolvido na cidade, né? Deve encontrar um mínimo de campo fértil nas mentes e nos corações dos técnicos municipais para que ele se floresça, né? E também um exemplo é muito interessante. A gente tem demonstrado, acho que os municípios que já iniciaram essa caminhada conseguem demonstrar para outros municípios da região, né, como esse processo se dá, né? E a ideia de formação de redes, a ideia de formação dessa troca entre os municípios é muito rica, muito importante, e ela se constrói. Logo no início, quando foi feito as propostas para que a nossa cooperação se estabelecesse ao longo de 3 meses, a gente achou muito tempo. Mas depois a gente percebeu que esse tempo, né, de construção permitiu que essas relações, Rodrigo, que tu observou, né, essa afinidade, né, permitisse ser construída com esse devido tempo. Então, a gente ficou nesse período de 3 meses construindo as relações, discutindo, se conhecendo mutuamente, dispondo o tempo dos técnicos para que isso fosse construído e conseguisse formar produtos e material que servisse para que os outros municípios pudessem dali extrair exemplos e também construir os seus caminhos, né? Isso que tu falou, desse processo de trazer para o município os grandes temas globais, né? Eles devem ter, não só no município construir essas alternativas e esses temas ser trazidos para o planejamento municipal e local, mas também ele serve de exemplo para outros municípios que ainda estão nas fases iniciais dessa caminhada, ter uma perspectiva de aonde poder chegar. Eu acho que nesse contexto também, Joel, e aí eu volto para o Arturo para a gente fazer uma sequência dessa fala. Eu queria te escutar, Arturo. Eu fico imaginando, né? João Pessoa, por exemplo, tem o plano de ação João Pessoa Sustentável, um dos documentos, quem sabe, mais completos que nós temos na região, como um plano de ação climática transversal. Da mesma maneira que você pode imaginar, bom, João Pessoa já chegou num estágio X, e me pareceu sempre muito interessante como vocês estavam sempre muito dispostos a aprender, a verificar as experiências do outro e tentar agregar a realidade que vocês já têm na cidade, que longe está de uma cidade que está começando, justamente já consolidada num caminho muito virtuoso de ações pragmáticas quanto à gestão sustentável. E nesse sentido, Arturo, que eu queria que tu pudesses um pouco nos apresentar como é que está consolidado, mas está aberto para a cooperação, sabe? Como é que você ter tanta questão consolidada dentro da sua cidade, mas você abrir caminhos para que a experiência do outro possa lhe fortalecer? Bem, você tem que lembrar que estamos sempre no processo constante de aprendizado, né? Então, por mais que caminhamos em prol do meio ambiente, em prol da conservação,
nós temos que sempre estar aprendendo para melhor posicionar os atores, melhor redirecionar as fontes de conhecimento também. Tanto nós, como técnicos, como as pessoas que interagem diretamente nas áreas protegidas locais, os atores que convivem, tanto com as experiências de outros municípios. Então, o ciclo, ele fez isso de uma maneira, assim como posso dizer até, como você diz, natural. Porque à medida que a gente foi integrando a cada reunião, a gente via mais como os técnicos tinham que proporcionar de conhecimento, como a gente podia debater justamente esses pequenos pontos. De como a gente estava, do que a gente queria, de onde nós podemos chegar. E isso foi uma coisa que foi tão natural que, hora ou outra, os facilitadores viam quando a gente debatia algum tema que parecia que a gente tinha combinado. E não, era justamente a integração que o ciclo fez entre os participantes que tornou isso possível. Então, a dedicação dos técnicos, todos, sem exceção, a vontade de crescer e a vontade de cada vez mais melhorar as áreas de proteção, as unidades de conservação, foi, eu acho, um princípio motivador para cada um de nós. Então, estar consolidado, eu acho que é uma palavra muito fechada. Estamos tentando sempre consolidar o melhor possível. Então, sempre melhorar o que nós temos, deixar uma área bonita, tranquila, paisagística, boa, uma área onde os atores sociais consigam conviver com ela de uma maneira sustentável e esse conhecimento seja disseminado não só para os técnicos, como toda a população. Então, é muito importante o que o ciclo fez com a gente em relação a isso. Essa aproximação foi imprescindível e é essa a minha visão, em geral, sabe, Rodrigo? Perfeito. E é eu acho que esse papel que a gente está colocando aqui é um papel de uma troca que, acima de tudo, se consolidou ao longo desse processo, se avançou, com certeza a gente tem a plena convicção que ela vai ter capacidade de seguir. A gente está muito conectado enquanto ICLEI as duas cidades para que a gente possa seguir essa conversa, mas eu acho que essa conversa, ela, acima de tudo, ela também tem algumas representações. Nós vamos ter, na sequência desse encontro, a troca daquilo que vai ser o nosso memorando de entendimento, validando e certificando essa relação entre as duas cidades, e eu queria poder repassar os principais pontos desse documento para compartilhar com todos aqui presentes, e aproveitar para escutar um pouco do Joel Arthur, as suas últimas palavras depois desse compartilhamento do documento. Eu poderia pedir para a moderação para, por favor, colocar... nós temos uma breve apresentação com os principais pontos. Vai ser nós temos, acima de tudo, um contexto, né? O contexto é a perspectiva da troca entre os municípios, para que sejam multiplicadores dentro da subrede temática de áreas protegidas locais. Pilotamos assim, então, uma metodologia de cooperação do ICLEI da América do Sul dentro dentro de um grupo específico, né, uma dupla, um par desses municípios, e nós vamos ter agora uma sequência que é um comprometimento desses dois municípios com o ciclo de cooperação e essa continuidade de atuação entre eles. Próximo, por favor. Os objetivos finais é uma complementação até o final de outubro deste ano de 2020 de um plano de trabalho que foi estabelecido para dar suporte a esse relacionamento. É uma síntese geral dos trabalhos do ciclo de cooperação. Esse webinar é parte dessas atividades para compartilhar as experiências com a subrede. A ideia final é nós termos um diagnóstico geral sobre os municípios, a realidade das boas práticas de João Pessoa e São Leopoldo sobre mecanismos financeiros para áreas protegidas e, acima de tudo, a capacidade que nós tenhamos de, ao identificar as melhores situações e os problemas que existem com a situação, com a condição de mecanismos financeiros para áreas protegidas, agregarmos
esse conteúdo para que nós possamos ter uma iniciativa de trabalho junto com as duas cidades, de uma forma a que, principalmente para o próximo ciclo, que se inicia agora no ano de 2021, para as cidades brasileiras, é um próximo ciclo eleitoral, um ciclo de gestão que se inicia por 4 anos em 2021. Que esses dois municípios, e compartilhando com a subrede de áreas protegidas locais, tenham uma perspectiva de diagnóstico e identificação de necessidades de financiamento. Esse diagnóstico e a identificação de necessidades de financiamento, alguns deles que necessitam de financiamento externo, muitos deles, e a gente pode ver com o ciclo de cooperação, não é uma questão de ir atrás de financiamento externo, mas de melhor utilizar ferramentas de financiamento que já existem disponíveis para o município. A ideia é que a gente possa servir com produto disso, que possa ser melhor compartilhado dentro da subrede, e claro que o ICLEI vai ter todo o interesse em poder auxiliar esses municípios no seu desdobramento. E que eles tenham, acima de tudo, um ponto de conexão que os permita trabalhar de maneira conjunta. Eu queria, com isso, pedir uma última palavra do Arthur e depois uma última palavra do Joel sobre a lógica do acordo e sobre a lógica do ciclo de cooperação. Muito bem. Pode começar, já. Tá, obrigado, Ju. Acho fantástico que a gente possa estar trabalhando com essa perspectiva, e principalmente em produzir resultados duradouros. A gente imagina que um ciclo de cooperação ele tenha começo, meio e fim. E esse fim se espera com o fim do ciclo de cooperação. A cooperação já aconteceu, já foi, a gente aproveitou e não trouxe um resultado duradouro da experiência que é cooperar conjuntamente com municípios e nem de construir os caminhos, né, observando os outros e pegando benchmarks e outras situações. Então, eu acho que essa experiência vai deixar resultados duradouros, resultados que a gente pode usar não só pela própria experiência, né, entre João Pessoa, mas também da possibilidade de construir novos caminhos e novas experiências de cooperação. Eu acho que isso é o principal legado que essa atividade, essa ação deixou, né, de resultados duradouros, em que a gente possa produzir não só um material e deixar um material pronto para ser acessado, mas também pode a experiência e a caminhada servir como também resultado para a gente alcançar. E além de eu ficar com uma vontade danada de conhecer João Pessoa, e a unidade de Cuiá, né, que é uma experiência muito louca, que a gente já prometeu aqui no próprio grupo, que vai cumprir, e a gente vai receber o pessoal de João Pessoa aqui com um bom churrasco e chimarrão, né, e pretende conhecer também João Pessoa e o Parque de Cuiá. Seria isso. Arthur, 1 minuto, por favor, para suas considerações finais. Complementar o que já disse é complicado, que ele já falou tudo que eu tinha pensado. Como eu disse anteriormente, a gente tem a mania de estar alinhado até com as distâncias e com o meio virtual, que às vezes desalinha a pessoa. Sobre o convite, Gel, você está em casa, é só a gente combinar direito e tudo certo já. Mas, como o Gel disse, é muito importante, principalmente, a questão do duradouro. Sabe? As pessoas participam de processos achando que ele tem um fim, e esse fim, dessa vez, é continuar o trabalho. Promover, dispensar o conhecimento para outros municípios, para outros integrantes e para quem tem o interesse nas áreas protegidas. Isso é extremamente importante. Então, assim, queria também deixar um agradecimento a toda a equipe, os facilitadores, a todo mundo. Eu acho que já pensa a mesma coisa, né? A todos. Foi um processo que eu recomendo a todo mundo, muito bom, muito integrativo, maravilhoso. E queria deixar também, dizer que João Pessoa, assim como a Federação Leopoldo, a gente vai fazer o possível
para sempre estar trabalhando tanto juntos como difundindo toda essa ideia que a gente aprendeu durante todo esse ciclo de cooperação. Bem, é isso. Vai. Arthur, Joel, muito obrigado pelo tempo e pela capacidade de compartilhar que vocês tiveram durante todo o ciclo e que se representa aqui, mas não está finalizada aqui. Podem ter certeza que vai ser ainda muito bem utilizada. E nesse sentido, eu queria aproveitar e poder já diretamente encerrar esse nosso ciclo de apresentação sobre a área de cooperação e passar a palavra para o secretário Darcy Zanini, o secretário de Meio Ambiente de São Leopoldo, para que possa fazer suas considerações sobre as atividades aqui realizadas. Secretário, obrigado e bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Tá ok? Bom dia, Joel, Vitor, os dois Rodrigos aí, a Flávia, que ajudou a nossa participação aqui também. Eu quero contextualizar essa cooperação no âmbito do que está em debate no planeta sobre as questões ambientais, né? No processo da Agenda 2030, eu acho o Joel abordou ligeiramente, mas eu acho a nossa unidade de conservação, o nosso programa de áreas protegidas, ele já existe há mais tempo, ele está vinculado ao Plano Municipal de Gestão Ambiental, o nosso PLANGE, que é desde 2002, depois foi atualizado em 2012, quando incorporou os temas da mudança do clima, do SNUC. Então, esse debate internacional, né, no âmbito da Agenda 2030, e um debate no Brasil, as experiências de João Pessoa e São Leopoldo vêm exatamente no enfrentamento para não deixar a boiada passar. Então, o que São Leopoldo e João Pessoa estão fazendo é nesse sentido, Rodrigo, de contribuir para o enfrentamento a essa política de desmatamento, de desmonte do setor ambiental, de desmonte do CISNAMA, né? Eu quero aqui registrar, por exemplo, quando nós instituímos o PLANGE, em 2012, nós incluímos 8 programas. E dos 8 programas, um é o programa de áreas protegidas, que contempla todas tanto as unidades de conservação, como nós temos 6 unidades de conservação de São Leopoldo, a principal delas é o nosso Parque Imperatriz, mas também nós temos 30 áreas protegidas, que são matas ciliares, inclusive áreas particulares, que também nós... E Rodrigo, esse programa de áreas protegidas, nós temos uma meta estratégica, de até 2024, 30% do território de São Leopoldo tem cobertura vegetal. Isso significa que nós temos que conversar com educação ambiental, conversar com a proteção do manancial, proteção das matas ciliares dos nossos arroios, aqui chamam de arroio, lá no resto do Brasil é ribeirão, córrego, sanga, né? Nós aqui, nossos arroios, temos 8 arroios. Então, é nesse contexto, Rodrigo, acho que a importância das duas cooperações, de fortalecer o CISNAMA, e um dado assim, que eu quero dar para vocês. Nós temos hoje, São Leopoldo, o Parque Imperatriz tem 700 hectares. Está incrustado entre 2 cidades, o Rodrigo Corradi conhece bem, aqui São Leopoldo e Novo Hamburgo, no meio das 2 cidades está o Parque Imperatriz. 700 hectares. Contribui proteção do banhado, 90% da área é banhado, né, que é área úmida, proteção da Mata Atlântica, remanescente da Mata Atlântica, proteção da biodiversidade, e contribui também para o equilíbrio térmico, né? Porque imagina se não tivesse toda essa mata aqui num centro urbano, né? Época de verão seria muito mais. Então a contribuição dessa cooperação, ela vem nesse sentido, está nesse contexto de implementação da Agenda 2030, dos ODS, né? Os ODS vinculados aí à questão da proteção da natureza, e também nesse embate de manutenção do CISNAMA, manutenção do SNUC, porque é fundamental para a conscientização das pessoas para melhorar o meio ambiente. Então é isso, Rodrigo. Brevemente, queria colocar essa contribuição do São Leopoldo e João Pessoa nesse contexto.
Então, nós gostaríamos aqui de, na sequência, poder passar a nossa fala para João Pessoa. Vamos passar para Carolina Siqueira, representando a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa. Por favor, Carolina. Muito bom dia. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. Infelizmente, o nosso secretário Abelardo, ele teve um chamado de última hora pelo prefeito Luciano Cartacho e não pôde estar aqui com a gente hoje, pediu que eu o representasse. Mas queria desejar bom dia a todos, cumprimentar todos os colegas que estão aqui nesse momento, tanto como palestrante como os nossos ouvintes, e dizer que é um prazer para o município de João Pessoa estar aqui nesse momento de celebração de mais uma parceria. A cidade de João Pessoa está associada ao ICLEI já há 3 anos e é uma participante ativa de todas as iniciativas de suporte técnico que a rede oferece e já desenvolvemos alguns projetos juntos. Temos também um histórico de compartilhamento de experiências entre municípios através do Fórum CB27, que reúne os secretários de meio ambiente das capitais brasileiras e Distrito Federal. E estamos muito felizes agora em poder ampliar as oportunidades de cooperação com outras cidades, indo além das capitais, especialmente nessa temática de áreas protegidas locais, que é tão fundamental, como já bem pontuado por todos os palestrantes neste webinar. João Pessoa ele já tem um sistema municipal de áreas protegidas instituído desde 2011 e vem buscando trazer esse olhar de soluções baseadas na natureza, integração de serviços ecossistêmicos, não só na gestão das nossas áreas, como também incorporar essas pautas no nosso plano diretor, que vai passar por uma revisão agora, a partir de 2020. Bom, concluímos essa primeira etapa do ciclo de cooperação com o município de São Leopoldo, mas estamos, como você mesmo já colocou, Rodrigo, em breve oficializando essa cooperação através do termo de parceria, né? Então, essa parceria vai seguir, essa cooperação vai seguir entre os municípios e temos certeza que vai agregar cada vez mais no âmbito de gestão das nossas áreas protegidas. Também esperamos seguir atuantes na subrede de áreas protegidas do ICLEI, multiplicando assim as possibilidades de cooperação entre os municípios. Estamos bastante satisfeitos com o que já está se desenvolvendo através do ciclo. Temos muita expectativa com a efetivação do planejado daqui para frente, que você já pontuou ao falar e ao compartilhar os termos dessa parceria. Agradecemos enormemente o convite, tanto para participar do projeto piloto desse ciclo de cooperação, quanto da oportunidade de estar aqui hoje falando para todo mundo de como foi essa experiência e de tudo que a gente está pretendendo construir juntos. Muito obrigada. Em nome do município de João Pessoa, nosso prefeito Luciano Cartacho e nosso secretário Abelardo Jurema Neto. Muito obrigado, secretário Darcy. Muito obrigado, Carolina. Queria agradecer também ao Joel e ao Arturo por todo o comprometimento durante o ciclo de cooperação e comprometimento também em levar essa cooperação adiante e para frente. E agora eu gostaria de passar a palavra novamente para o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI, para algumas palavras finais e para o nosso encerramento do webinar de hoje. Com você, Rodrigo. Bem, obrigado, Vitor. Nada mais me resta que primeiro agradecer a GIZ pela coordenação tão competente, tão generosa desse projeto Áreas Protegidas Locais, fazê-lo na pessoa da diretora do projeto, a Maria Olates. Agradecer ao nosso parceiro, ao ICN, também pela solidariedade e competência técnica na co-condução, junto com o ICLEI, desse projeto. Quero fazê-lo na pessoa do Álvaro Valheiro e toda a sua equipe. Quero também agradecer, e aí fazê-lo na pessoa do Darcy, do Joel, mas também do prefeito Ari Vanazzi, e também a São Leopoldo, e também a João Pessoa, na pessoa da Carol, do Arturo, mas do secretário Abelardo e do prefeito Luciano Cartacho, pela gentileza também, né? Pilotar uma metodologia que a gente desenvolveu também com outras referências externas, a 4 mãos, escutando os municípios, não é fácil. Nós estamos num exercício que certamente será aprimorado, e ser o primeiro tem também a sua necessidade de generosidade. Vocês foram extremamente gentis conosco, nós aprendemos muito com vocês, temos certeza
que ao rodarmos mais vezes esse tipo de ciclo, nós estaremos aperfeiçoando essa metodologia que levará essa possibilidade para outros municípios também, não só aqui do Brasil, como o Cláudio dizia, mas num tempo curto, certamente para outros municípios da nossa América Latina. Para fechar, eu acho que o que fica como lição são 3 aspectos que eu queria dividir com vocês. O primeiro é a necessidade da apropriação política. Nós temos visto um acompanhamento muito decidido dos secretários da pasta, mas certamente muito alinhados com os seus prefeitos, porque cooperação, e esse é o segundo aspecto, como eu disse no começo, é trabalho, né? Existe uma necessidade de se doar para esse processo, de ter, de fato, um empenho de tempo que é tão escasso e tão difícil também no dia a dia das prefeituras e dos governos locais. Portanto, a capacidade técnica é o segundo aspecto, e eu tenho certeza que nós vamos aprimorando juntos a capacidade em cooperar. E a terceira, a capacidade institucional. Eu vi ali uma pergunta no chat da colega lá do governo do Pará sobre as invasões, né, que é, de fato, um aspecto dramático também para a gestão das áreas protegidas no nível, seja ele municipal, seja ele no nível estadual. E, portanto, a capacidade institucional para colaborar com outros atores ali do entorno, desenvolver programas que gerem a apropriação dessa unidade de conservação e que ajude, junto com os instrumentos legais, a proteger essas áreas, né, nos nossos territórios, é fundamental, e acho que nós demos uma demonstração de que tanto São Leopoldo como também João Pessoa têm desenvolvido essa capacidade institucional para cooperar. Nos caberá cada vez mais a fomentar esse processo, ajudando na gestão desse processo, fazendo com que esse processo não se perca e possa devolver aos municípios, de fato, resultados efetivos e que a gente possa comunicar esses resultados, gerando, assim, um processo incremental de aprendizagens, de trocas, que possa beneficiar não só os 2 municípios que participam da cooperação, mas também catalisando esses saberes e esse conhecimento para vários outros, que é disso que se trata, dar escala e gerar mais impacto a partir da troca efetiva, nesse caso, praticada no âmbito da gestão de áreas protegidas locais. Quero deixar, por isso, um abraço a todos que nos acompanharam, foram quase 70 pessoas ao longo dessa manhã, fico muito feliz, vejo que nós estamos no caminho certo, Larissa, Vitor, um abraço à equipe, parabéns pela condução, pelo trabalho, sigamos em frente. Bom dia a todos. Muito obrigado, e com essas falas encerramos o primeiro webinar da Subrede de Áreas Protegidas Locais. Obrigado novamente às equipes e todos os participantes de São Leopoldo, João Pessoa, a presença de todos e todas aqui hoje. E só lembrando que quem quiser manifestar o interesse também, fazer parte da Subrede, por favor, tem aqui o QR Code para essa manifestação. E lembrando também que dia 3 de setembro temos a conferência regional do projeto Áreas Protegidas Locais e todos convidados. Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia. Boa semana. Tchau, tchau. Um abraço. Um abração para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Todos Obrigada, e todas. tchau, tchau. Tchau, bom dia a todos. Gracias a todos. Buen día. Bom dia, bom dia. Bom dia, muito obrigada e parabéns a todos os envolvidos. Sucesso no trabalho de todos nós.